Estúpidos e oportunistas. Ancião teólogo escritor tentou derrubar o sistema e caiu. Olá, pecadores, pecadores CCBistas, pecadores da congregação cristã no Brasil. A graça, o único caminho, o caminho santo, o caminho verdadeiro. Olha aqui, você está no santo canal do Santo Cavaleiro CCB, especialista em pecadores CCBistas. Só aqui nesta bagaça você tem os santos palavrões, mas só aqui também o canal que mana leite, mel, trigo, vinho, azeite, cevada, safira, onix. Só aqui você tem figos, romãs, tâmaras, azeitonas, vinho aromático, mosto de romãs. O canal, só aqui você tem os pães da proposição. Aqueles pães lá que o Davi comeu lá, entrou lá no santuário, que só era para sacerdote comer, mas Davi diz, não, eu vou comer isso aqui, pronto, cala a boca. Deixa eu comer aqui esses pães da proposição, que era só para os sacerdotes comer. Aí chegou um lá, ei, não pode não, Davi, cala a boca, vai, eu vou comer isso aqui. Bolos e coscorões asmos, amassados com puro trigo. Olha aqui, olha, tem gente estúpida e tem gente oportunista. E quando se junta os dois, aí meu filho, sai de baixo. Ó, porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim, e se irará como no vale de Gibeon, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Você sabe o que significa isso aqui? Não, cristãos de Iraque, críticos, estúpidos, ignorantes e oportunistas, não fazem ideia do que é isso aqui. Pastores idiotas, teólogos babacas, escritores evangélicos, ignorantes e estúpidos, não faz a menor ideia do que é isso aqui, porque o Senhor se irará, como no monte de Perazim, como no vale de Gibeon, para fazer a sua obra, a sua estranha obra. Porque a obra de Deus, aos olhos de gente carnuda, de gente cega, cega aqui, espiritual, ele não faz a menor ideia do que é a congregação cristã no Brasil, a obra de Deus, a estranha obra de Deus. E aí o Senhor se levanta, como no monte de Perazim, e começa a trabalhar. Como gente carnuda não sabe, não entende o que é congregação cristã no Brasil, e muito menos esses idiotas, muitos aí criticam a congregação, nem são congregação. E esses que saíram aí, que criticam a congregação, nem faz ideia do que é isso aqui, que eu acabei de ler. Não faz. E aí, os idiotas aí ficam dizendo, é a congregação aceita, governada por ditadores. Gente estúpida, gente que não sabe a parábola dos lavradores maus, sabe? Gente que não sabe aquela parte lá que o Senhor Jesus falou, o que ligares na terra será ligares no céu. Aquela parte ali, eu já falei aqui várias vezes o que significa. E olha aqui, olha o que disse o apóstolo Paulo aqui. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre o Espírito Santo, vos constituiu bispos. Quem constituiu o ministério da congregação? O Espírito Santo. Quem constituiu Saul, rei de Israel? Não foi o Espírito Santo? Não foi Samuel que foi lá e ungiu Saul como rei de Israel? Não foi Deus que fez aquilo? Meu filho, a obra de Deus é estranha para quem é carnudo. Não foi Samuel pegou o óleo do chifre, do vaso, foi lá e ungiu Saul. O Espírito Santo não se apoderou de Saul. Saul não governou Israel. Mas chegou um tempo que Saul transgrediu e o Espírito Santo saiu dele.
Aí Saul foi praticar impiedade. Samuel foi lá e tentar destituir Saul na força, no braço, com um livrinho de teologia, com um discursinho de estar pregando o evangelho. Samuel foi lá tentar destituir Saul no braço, na força, na revolta ou cavalo? Gente estúpida, gente ignorante, gente oportunista. Samuel foi lá tentar destituir Saul na base da revolta, de chutar o pau da barraca? Foi. Quem foi que destituiu Saul, ô cuzão? Ô cristãos de Iraque, ô CCBistas bajulador de ancião teólogo, quem foi que destituiu Saul? Não foi o próprio Senhor Deus que o exaltou? Ah, rapaz, vai se lascar, gente estúpida. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Quem foi que constituiu esses lobos cruéis? Esses lobos cruéis aqui, eles se transformaram em lobos cruéis depois que eles chegaram ao poder. Mas quem constituiu eles é aquele que disse no Cântico de Ana: o Senhor exalta e o Senhor abaixa. O Senhor faz aquele que está sentado no monturo governar e faz quem está no trono lá para baixo. É o Senhor, meu filho. Não é no grito, na força humana. É o Senhor constitui e o Senhor destitui. E o Senhor Deus de Israel, ele tem as ferramentas para levantar e tem as ferramentas para cortar a cabeça. Não é revoltazinha de cuzão que vai mudar o sistema da congregação. Não é, meu filho. Quem permitiu e exaltou os caras do GDI, o Conselho dos 30, dos 5, dos 100, do raio que o parta? Foi o Senhor. Permitiu. É o Senhor que vai destituir eles. Não vai ser meia dúzia de cuzão, um carinha lá que escreve um livro, meia dúzia de CCBista revoltadinho e outros cristãos de Iraque de merda que criticam a congregação, não. Deixe de ser otário, Zé Ruela. Você sabe de nada, rapaz. Você é um boca aberta, mané. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então o Espírito Santo constituiu esses bispos aqui. Depois eles fizeram que nem Saul e você acha que eles vão ficar assim para a vida toda. Não, meu filho, o trem de Eclesiastes vai chegar um dia e vai puxar ele pelos cabelos, vai bater o pé na porta deles e puxar pelos cabelos e acertar as contas, que já começou. Mas é o Senhor que faz isso. É o Senhor que faz a sua estranha obra. É o Senhor que faz o seu estranho ato. Por isso que a congregação é a graça, porque lá não tem dono. Então, o Espírito Santo que constituiu o bispo se transformou no lobo, o Senhor Deus vai com a mão no tempo determinado, com as ferramentas determinadas, e arranca a cabeça do lobo. Não é um Zé Ruelinha, não, revoltadinho, que quer engariar gente e botar estudo bíblico e teologia na congregação, não, cuzão. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos para si. Gente que foi constituída pelo Espírito Santo para tomar conta do rebanho, chegou lá, se rebelou e aí começou a comer as ovelhas do rebanho. Quem constituiu? Foi o Espírito Santo. E você acha que o Espírito Santo tem força para constituir e não tem capacidade e poder para destituir? É na base da revolta. Ah, vai, rapaz, vai se lascar. De ser besta, rapaz. O cara nunca. Aí fica. É congregação governada por ditadores, essa seita. O cara nem é congregação, já chama congregação de seita. É um cristão de Araque. É um picareta, sabe?
Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas. Foi Paulo que disse isso aqui. Depois que aqueles apóstolos, Paulo, Pedro, João, Tiago, depois que aquela geração santa, Deus recolheu, aí começou isso aqui. Só que esse povo aqui que se rebelou, sofreram as consequências como no monte de Gibeão, como no monte de Perazim e como no vale de Gibeão. Você sabe o que aconteceu no monte de Perazim e no vale de Gibeão? Você sabe o que isso significa? Não sabe, né? E aí, não, pega agora o livrinho lá do Zé Mané lá e vá fazer o estudo bíblico e ver. Você sabe o que aconteceu lá? Então o Senhor, em tempos, ele se irará, como no vale, no monte de Perazim e como no vale de Gibeão. O vale de Gibeão, o que aconteceu? O que aconteceu é que Davi estava em apuro, Davi estava naquelas condições, aí o Senhor veio e socorreu Davi, e aí passou no vale dos inimigos, estava acampado, e desceu o cacete, passou pelo meio que nem um trator e feriu todo mundo, e Davi saiu livre, saiu na boa. Isso é o que acontece dentro da congregação também, meu filho. Chegará um tempo que o Senhor faz que nem fez no monte de Perazim. O Senhor vem e acerta as contas e põe Davi em liberdade. E limpa a eira e manda os inimigos para a puta que o pariu. E o Senhor, em tempos, também fez isso aqui, depois da morte de Paulo e dos apóstolos. O Senhor veio e fez a sua estranha obra. Ou seja, o juízo, o julgamento, o acerto de contas. Você que está aqui no canal do Cavaleiro de CCB, aprenda isso. Não é por força e nem por violência. Não, meu filho, a congregação tal que está, lá, aqueles lobos do conselho, dos presidenciáveis, de GDI, o raio que o passo, estão lá, não é eu que vou limpar a eira do Senhor. É o Senhor, meu filho. Então, gente carnuda que não tem fé, ele acha que é na base da revolta. Não, meu filho, é o Senhor, a obra é do Senhor. Ele tem a sua ferramenta e ele já começou a fazer isso. Que muito carnudo aí, que critica a congregação, nem sabe o que está acontecendo no meio da congregação. Ele nem faz ideia que o Senhor já começou a sua estranha obra. Já começou a executar o seu ato, o seu estranho ato. O ato do Senhor está em execução. Esse caso aí desse Zé Mané aí que quer botar teologia e estudo bíblico na congregação, isso aí é fichinha, meu filho. O Senhor já começou o seu estranho ato. Muito desses Zé Ruelas revoltadinhos contra a congregação, contra o ministério, que estão apoiando esse ex-ancião, teólogo e escritor, muito desses Zé Ruelas é aqueles tipo de cara que gosta daquele jeito de pregar, tipo aquele cara lá de Igaraçu do Tietê, daquele jeitão lá, sabe? Tocha, capotônico, aquele que dá piruleta no púlpito. Muitos desses caras gosta desse tipo de pregador, que não tem Bíblia nenhuma. É só revelar, sabe aqueles pregadores antigos da congregação? Tipo aquele lá de Igaraçu do Tietê, aquele lá, o tal de Rogerinho lá de Cabreúva. Muitos desses caras gostam desse tipo de gente. E o que é? Só profetada. É aquele cara que dava firuleta no culto, não tinha nada de Bíblia. E hoje está posando de apoiar o ancião teólogo. A congregação, meu filho, vou repetir. O pessoal da congregação ele não quer saber de Bíblia. O ministério não incentiva o CCBista a ler a Bíblia. Por quê? Como eu já falei aqui. Porque o ministério governa pela ignorância. Então, o ministério não tem interesse do CCBista ler a Bíblia. Por que o CCBista não lê a Bíblia? Não lê porque ele não quer, rapaz. Porque não interessa ler a Bíblia. O ministério não incentiva ele a ler a Bíblia, por quê? Para ele não ter consciência que aquilo que o ministério está pregando é pura lorota, pura enganação. E o CCBista também não quer, rapaz.
também não quer, porque se quisesse, lia por conta própria. Os dois são culpados. Não tem inocente, meu filho. O ministério não quer que o CCBista leia a Bíblia e o CCBista também não quer. Porque o CCBista vai no culto, ele quer ouvir o quê? Ele quer ouvir o 122 de Salmo. Eu levo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E aqui é transformada em material. A irmandade da congregação vai na congregação, ele quer ouvir isso. Ele quer ouvir o Salmo 91, ele quer ouvir o Senhor é meu pastor, nada te faltará. Tudo transformado em providências financeira, segurança, saúde, libertação. É isso que o CCBista quer ouvir. CCBista quer saber de porra de estudo bíblico? De falar de Bíblia? Ele não lê a Bíblia em casa, filho. A Bíblia, para o CCBista, só vale lida em cima do púlpito, porque ali é o pão quentinho. Sabe? Então, quando vem assim um teólogo assim, e botar estudo bíblico, ele agrada ali uns hipócritas Zé Ruelas. E esses mesmos hipócritas Zé Ruelas, nem eles querem saber a Bíblia, porque eles gostam daqueles caras tocha, como eles falam, aqueles caras língua de fogo, aqueles caras que prega e bate na tribuna e é só profetada. É um povo hipócrita, rapaz. Povo animal irracional. E esse povo também que fica falando de estudo bíblico também não quer saber de Bíblia, rapaz. É um tremendo Zé Ruela, que nem sabe o que é isso aqui. Eles nem sabem o que é isso aqui. Que eu acabei de explicar. Saul, os bispos que foram constituídos pelo Espírito Santo. E chegaram lá e se rebelaram, mas é o Senhor que tem as manhas, o Senhor tem o poder de ou exalçar, como fez Saul, e o Senhor destituiu, ou permitir, sabe, que se faça. Mas o Senhor tem poder de cortar a cabeça dos lobos, não interessa o lobo. Quando o Faraó inchou, o Senhor mandou dizer Faraó assim: Faraó, escuta aqui, ô vagabundo, você tem esse rio aí, porque tudo o que acontece no Egito depende do Nilo. O Nilo é a vida do Egito. Mas aí o Senhor falou assim: ô Faraó, vagabundo, o Nilo aí é a vida do Egito. Mas esse rio aí serve para alguma coisa se não tiver água nele? Para que serve o rio sem água? O Faraó, vagabundo, esse rio aí é seu. Mas acontece que a água é minha. E se eu serrar aqui, lá a fonte de onde enche o Nilo, você vai fazer o que com a merda do seu rio, ô cuzão? Foi o que o Senhor não falou nessas palavras, mas eu estou traduzindo aqui. Foi o que o Senhor disse. Você acha que esse rio é seu, vagabundo? E a água de quem é? E se não tiver água, você vai fazer o quê? Passar fome. Foi o que aconteceu. Sabe, filho? Então, um Zé Ruela, ancião, teólogo, escritor, quer botar estudo bíblico na congregação. Coisa que nem o CCBista quer Bíblia. E esses adeptos desse Zé Ruela, também eles nem querem essa Bíblia. E esses que ficam criticando aí todo o ministério da congregação e a congregação, eles querem, é o mal da congregação. Eles não estão apoiando esse ancião teólogo. Não, meu filho. Eles querem o mal da congregação. Só que está perdendo seu tempo, ô cuzão. A congregação tem um rei, tem um superior. É aquele que se irará como no monte de Perazim e como no vale de Gibeon, e ele executará a sua estranha obra. E ele vai fazer a sua estranha obra. Fazer a obra é botar tudo no lugar, é cortar a cabeça de quem tem que ser cortada e exalçar de quem tem que ser exalçado. E ele vai fazer o seu estranho ato. Ele vai executar o seu estranho ato, como no monte de Gibeon. No tempo certo, ele vem e livra Davi. E ele já começou a fazer isso. Entendeu? Então veio Davi a Baal Perazim e feriu-os ali Davi. E disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim, como quem rompe águas.
Davi, aqui no monte de Baal-Perazim. Foi isso que aconteceu em Baal-Perazim. No tempo determinado veio o Senhor e fez a sua obra. Livrou Davi dos seus inimigos e pôs Davi em liberdade. É que nem isso aqui, meu filho, só acontece no meio do povo de Deus. Só acontece com Davi. Só acontece na congregação. Porque os inimigos se levantaram, mas o Senhor veio e rompeu os inimigos e pôs Davi em liberdade. Foi assim. Ó. Escuta aqui. Josué. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeon, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Betorom, e os feriu até a Zeca e a Mequedá. Sabe, o Senhor vem, quando os inimigos se levantam e está oprimindo, e aí o Senhor vem e faz a sua obra. Executa o seu ato, o seu estranho ato. Sabe, filho? É isso que aconteceu em Gibeon. Foi assim que aconteceu. Aconteceu com... O Senhor fez isso livrando Josué, sabe, em Gibeon e em Baal-Perazim. Agora os carnudos, eles acham que quer consertar ou quer revolucionar eles mesmos. Que aí, por quê? Porque eles querem a glória. Eles querem ser revolucionário, eles querem mudar uma coisa que o Senhor constituiu, que é a obra de Deus, e o Senhor não dá a sua glória para ninguém, porque o Senhor exalça, ou permite exalçar, e o Senhor tem o poder de cortar a cabeça dos inimigos, dos leões. E aí o Senhor mostra que Ele é o Todo-Poderoso. Não, mas vem um revolucionário, um Zé Mané, e aí quer revolucionar, quer criar um movimento, e aí ele quer ficar com a glória. Não, meu filho, não vai não. Na congregação, não, estudo bíblico não, meu filho. Na congregação, teologia, porra nenhuma, meu filho. Não vem com essa conversa vagabunda não, na congregação não. Na congregação é Bíblia. É Bíblia. Sabe? O Senhor, o seu ato, o seu estranho ato. Entendeu? Então não venha querer mudar o que você não pode mudar. Se o Senhor permitiu, se o Senhor constituiu bispos, e depois que os bispos começaram a comer as ovelhas, se transformaram em lobo e começaram a comer as ovelhas, não é um revolucionário, não é uma revolta que vai mudar não, meu filho. O Senhor constituiu Saul, o Senhor destituiu Saul, não foi Samuel não, no braço que foi lá. E olha que Samuel, olha que era Samuel. Saul morreu aonde? Morreu no campo de batalha, morreu na guerra. Foi Samuel que foi lá? Não, não é não, meu filho. Desde ser otário, rapaz. Desde ser besta. Sabe? Desde ser besta. Ó. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. Quem inspira? É o Todo-Poderoso. É o Espírito Santo do Todo-Poderoso. É proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Todo cara que diz que prega a Bíblia e não ensina isso aqui para instruir em justiça, ele, meu filho, ele está buscando sua própria glória. Ele é um picareta. Ele é um enganador. Porque a Bíblia é para instruir em justiça. A função da Bíblia é para instruir em justiça. A leitura da Bíblia é para instruir em justiça. Não é para ficar com papinho vagabundo de teologia, não. De estudo bíblico, não. Não, é para instruir em justiça. Qualquer cara que você vê
um cara pregando Bíblia, e ele não lhe instruir em justiça, ele é mentiroso, viu? Ele é enganador, ele é um comerciante da fé, ele é um mercador da fé. Porque toda a Bíblia é instrução de justiça, para você ser instruído em justiça. Aqui, ó, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. É por isso que eu digo aqui, que não vá nessa conversa vagabunda de que obra não salva. Em Efésios 2:8-9, não é pelas obras. Conversa de mentiroso, desgraçado. Porque a pregação, a Bíblia foi escrita para você ser instruído, para você aprender a fazer justiça, buscar o reino dos céus e a sua justiça. Para você aprender a fazer justiça, e aí você, aprendendo, sendo instruído em justiça, você vai praticar justiça, você vai ser um homem perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você aprendendo a ser justo, você vai, tudo que você fizer, tudo que você, suas obras, sua fala, seu proceder e até o seu ficar calado, vai ser instruído em justiça. E aí você vai praticar o que é bom e reto perante os olhos do Senhor, como lá nas crônicas dos reis. Os reis que fizeram o que é bom e reto perante os olhos do Senhor prosperaram. E os que fizeram o mal e torto perante o Senhor se lascaram. Então, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar. A escritura sagrada, como eu já disse aqui, a Bíblia tem passo a passo do que você deve fazer para ser ensinado, instruído em justiça, e aí você pratica boas obras, e aí se salvará. Porque a Bíblia tem um passo a passo para isso, para você aprender o que ser instruído em justiça. Tem tudo isso aqui na Bíblia, a base, sabe? E aí você, sendo instruído em justiça, você faz aqui o que Paulo disse. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você instruído em justiça, você nunca vai ser dominado. Você sendo instruído em justiça, nunca você vai ser enganado. Nunca você vai ser manipulado. E você será um homem de Deus, instruído em justiça, prontamente para instruir os outros, aqueles que querem te ouvir. Você não vai dar lá profetada. Você não vai lá fazer promessas enganosas. Não, você vai corrigir ele. Você vai instruir ele. Você vai ensinar ele. Você vai admoestá-lo. Você vai livrar ele do engano, do laço do passarinheiro, que é o capeta. Porque você está instruído em justiça. Você não vai se embaraçar com os negócios dessa vida. Você não vai ser enganado. Você não vai ser manipulado. Você não vai ser persuadido. Você não vai ser enrolado. Você não vai ser escravizado, nem dominado. Porque você é instruído em justiça. E a Bíblia foi escrita para isso, para você ser instruído em justiça. O Espírito Santo, você, tendo inspiração divina, vai ler a Bíblia, o Espírito Santo vai lhe instruir em justiça, você vai saber falar, você vai saber ouvir, você vai saber se comportar, você vai saber ensinar, você vai saber corrigir, você não vai ser corrompido, você não vai corromper, ou seja, corrupção passiva e corrupção ativa. Não, homem de Deus não faz isso, porque ele é instruído em justiça. E fazendo isso, você é rico para com Deus. E aí sim, as demais coisas virão, sabe? Porque aí você buscou o reino dos céus e a sua justiça, você é instruído em justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas o quê? Uma casa, ou uma casa melhor, um carro, uma casa melhor, a prosperidade aqui na terra. Por quê? Porque você tem estrutura
de justiça para ter prosperidade na terra. Para você não fazer acepção de pessoas, vai chegar um irmão de bicicleta na sua casa. Sua casa tem uma sala ampla, tem um tapete peça, tem um home theater, tem um sofazão da hora. Chega um irmão de bicicleta, você é o mesmo tratamento. Você trata ele como se tratasse o Senhor Jesus se chegasse na sua casa. Fizer a um desses meus pequeninos, a mim me fizeste. Então aquele tratamento que você faz àquele irmão recém-batizado, pobre, e aí você trata ele como se trata o Senhor Jesus. Por quê? Porque você vai fazer aquela parte que o Senhor Jesus disse. Fizeste a um desse meu pequenino, a mim me fizeste. Sabe? Você vai dar do bom e do melhor que tem para ele. Você vai tratar ele como se estivesse fazendo para o Senhor Jesus. Na verdade, está fazendo para o Senhor Jesus mesmo. Também se não fizer, está deixando fazer para o Senhor Jesus. Mas como você é instruído em justiça, você é instruído nas coisas de Deus, você sabe que fazendo aquilo, está fazendo para o Senhor Jesus. Se chegar um irmão com mais dinheiro que aquele, ou até igual a você, você vai fazer a mesma coisa. Você não vai fazer acepção de pessoas, porque você está instruído em justiça. E quem é instruído em justiça divina, não faz acepção de pessoas, não tem tratamento desigual, não é corrupto, sabe? Você não faz acepção de pessoas. Então, meu filho, cara que não prega isso aqui que nem eu estou pregando para você, é picareta, é um vendedor, é um mercador de evangelho. Não é porra de estudo bíblico que vai salvar esses Zé Ruela, não. Sabe? E aí você instruído em justiça, você será perfeito, que nem o Senhor Deus falou para Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Porque para andar na presença de Deus, você tem que ser o cara, que nem Abraão, que nem Jó, que nem Enoque, que nem Débora, que nem Ana, que nem Noemi, que nem Marta, que nem Ruth, que nem Esté. Esse tipo de mulher, que nem Maria Madalena. Esse tipo de mulher. E aí você anda na presença de Deus e é perfeito, instruído para toda boa obra. Você tem instrução, meu amigo, para tratamento de pessoas que têm dinheiro, de pessoas, de irmãos, de pessoas mesmo. Você tem o mesmo tratamento, você não faz acepção de pessoas que têm dinheiro, irmão e não irmão, e pessoas que não têm dinheiro, irmão e não irmão. Você não faz tratamento desigual. Porque a condição de vida, a diferença de uma pessoa para outra, não é o dinheiro, é o caráter dela. Tem gente que pode ter dinheiro e ser um mau caráter. E tem irmão, pessoas que não têm dinheiro, mas é legal. A diferença deles dois é só o dinheiro, não é o caráter. Então você tem... Por isso que Paulo disse aqui, para instruir em justiça. Toda a Bíblia fala isso. Se você for instruído em justiça, é aqui, meu filho. Então, toda a escritura divinamente inspirada. Então, é a inspiração do Todo-Poderoso que vai fazer com que você seja instruído em justiça e assim sendo perfeitamente instruído para toda boa obra. O resto é conversa vagabunda. O resto, teologia, estudo bíblico, tudo isso é conversa vagabunda para enganar otário. Cristão de Iraque, papagaio de pirata, gente tonta e imbecil. Pegou a visão aqui do cavaleiro? Tem mais, hein?